Olá, estudantes da Palavra de Deus, graça e paz. Vamos ao nosso momento de comunhão com Deus, nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 7 de 2 Reis. Neste estudo, o nosso tema será Nunca duvide do poder de Deus. Neste capítulo encontramos a continuação do relato bíblico sobre o cerco a Samaria, a capital de Israel, o Reino do Norte. Um interessante relato com muitos ensinamentos. Vamos ao estudo, lembrando que é importante que você primeiro faça a sua leitura pessoal no capítulo completo. E aqui vamos considerar os ensinamentos. Como tem sido a sua experiência com Deus? Quantas vezes você já experimentou o poder de Deus em sua vida em momentos de provação e necessidade? Porque muitas vezes somos levados a enfrentar provações, dificuldades? Como podemos transformar os momentos mais difíceis de nossa vida em oportunidades para melhor conhecermos o amor e o poder de Deus em nossa experiência cristã? No capítulo de hoje, 2 Reis 7, nós encontramos uma história muito interessante sobre uma situação crítica em Samaria devido ao cerco dos sírios e como Deus revelou o seu poder diante da extrema situação e como a incredulidade do rei e de seu oficial foram manifestas diante do profeta Eliseu. Este capítulo 7 narra um momento de grande crise em Samaria. A narrativa destaca a importância da fé e da obediência a Deus, mostrando como Ele pode operar milagres mesmo nas situações mais desesperadoras. Vamos então explorar os eventos significativos deste capítulo e as lições que podemos aprender sobre confiança, provisão e fidelidade divina. Continue comigo. Esta é apenas a introdução, um pequeno resumo. Temos muitas, realmente, lições especiais para aprendermos. O nosso tópico agora é os comentários, são os comentários principais. Então, no verso 1, ouvi a palavra do Senhor. Deve-se notar que a divisão entre os capítulos 6 e 7 é aleatória. Uma divisão adequada deveria ocorrer em 2 Reis 6, verso 24, onde começa a narrativa atual. Aqui descreve uma medida, que era usada, um alqueire de flor de farinha por um ciclo. A quantia de dinheiro que durante a fome comprava um pouco do produto mais barato e mais simples, apenas para manter a vida, no dia seguinte compraria 120 vezes mais da melhor farinha. Então era uma mudança drástica da situação, totalmente diferente. Seria a previsão aqui do profeta Eliseu. De um dia para o outro, a situação de fome, de escassez, mudaria para abundância. No verso 2, aparece a incredulidade do rei e de seu oficial. Poderia suceder isso? A descrença, a ausência de fé, não somente é um grande pecado contra Deus, mas também priva indivíduos e até nações das bênçãos que Deus lhes deseja outorgar.
Números capítulo 13, mostra-nos o povo de Israel forçado a errar 40 anos no deserto por causa da incredulidade, o pecado semelhante ao que é demonstrado aqui. A incredulidade do homem não pode impedir a realização dos propósitos de Deus, mas exclui o incrédulo que perece em meio à abundância, conforme narra aqui o fim deste oficial. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, ele disse. Essas palavras do capitão, do rei, são cínicas e desafiaram a predição de Eliseu. De certa forma, também dando descrédito ao poder de Deus. Então, no verso 7, pelo que se levantaram e fugiram. Então, Eliseu, antes, aqui deste verso 7, ele disse, olha, você que está duvidando, você vai ver, mas você não vai experimentar deste milagre. Ele morreria no portão da cidade. E vamos ver o que aconteceu. Agora o quadro, no verso 7, é de uma fuga. Crendo que estavam cercados por inimigos de todos os lados, os sírios correram do acampamento, cada um pensando somente em sua segurança. Deus entrou agora em cena, fazendo com que todo o exército sírio fugisse desesperadamente. Então, no verso 9, nos apresentam agora os leprosos. Estes leprosos tinham recebido riquezas acima de todas as suas mais ambiciosas expectativas, sem nenhum merecimento ou esforço. Aquelas riquezas eram suficientes para abastecer o povo todo, como se vê no versículo 16. Então, portanto, era um dia de boas novas, e esconder essa notícia seria uma grande maldade. De igual modo, podemos também fazer uma comparação. Quando recebemos o conhecimento do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, a qual nos vem de graça da parte de Deus, e não por nosso merecimento, conforme aconteceu com os leprosos, eles não fizeram nada para receber aquela bênção. Nós temos assim também grande responsabilidade de espalhar essa boa nova, o Evangelho, e a melhor pregação é ter vidas frutíferas, segundo a vontade divina. Agora no verso 12, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. O rei, dizendo, a incredulidade de Jorão levou-o a concluir que o relatório dos 4 leprosos fazia parte de uma estratégia de guerra dos inimigos e não o cumprimento da profecia de Eliseu. O rei ainda estava descrente. Deus foi bondoso e manteve sua palavra, mas o rei se recusava a reconhecer. Querido, isso mostra quão terrível é a incredulidade. O coração de uma pessoa que não crê em Deus, em sua palavra, é terrível. Sua natureza má e desconfiada o impediu de perceber que os horrores do cerco terminariam e que bênçãos nunca sonhadas foram dadas a todos os que creram. Aí então o verso 13, um dos servos. O servo mostrou mais sabedoria que o rei. Sua reação foi a de alguém que possuía fé e bom senso. 16, segundo a palavra do Senhor, sob qualquer circunstância, vale a pena conhecer a palavra de Deus. Essa palavra é sempre verdadeira. O que Deus diz, certamente acontecerá. Quem confia em Deus,
pode andar por caminho completamente seguro. A importância de confiarmos na palavra do Senhor, como neste relato dos que confiaram. Então, o versículo 18 destaca que assim se cumpriu a palavra de Deus através que o profeta Eliseu havia dito. Homens santos de Deus como Elias e Eliseu viviam a vida e o amor de Deus diante de seus companheiros e, como consequência, um novo espírito e uma nova esperança voltaram aos seres humanos. Uma vez mais, a paz e a justiça do céu passaram a ser vistas entre as pessoas na terra. A obra de Eliseu, como profeta de Deus, não foi em vão. Então, no verso 17 a 20, daí não comerás. A profecia de Eliseu se cumpriu. A miraculosa fuga repentina dos sírios proveu bens em abundância aos israelitas. Mas aquele oficial incrédulo que duvidou do cumprimento dessa palavra profética não pôde desfrutar as bênçãos. Morreu atropelado pela multidão que saiu ali em uma corrida, desenfreada. Vejam que relato interessante e uma séria advertência a cada um de nós sobre o perigo da incredulidade. Agora, continuando nossa reflexão, o livro Profetas e Reis descreve dentro deste episódio o seguinte: a providência divina no meio do caos. Nunca Israel havia sido levado a situação de tão grande dificuldade como durante este cerco. Os pecados dos pais estavam sem dúvida sendo visitados sobre os filhos e os filhos dos filhos. Os horrores de prolongada fome estavam impelindo o rei de Israel a medidas de desespero, quando Eliseu predisse livramento para o dia seguinte. Quando o dia estava para amanhecer, o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como se fosse o ruído de um grande e poderoso exército. E eles, possuídos de temor, se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixando assim as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e tudo que estava no arraial, com ricas reservas de alimentos. Eles fugiram para salvarem a sua vida, não se detendo até que tivessem transposto o Jordão, conforme os versos 6 e 7. Aqui começa a página 258. Agora, continua o texto dizendo que durante a noite da fuga, 4 leprosos junto à porta da cidade, desesperados pela fome, tomaram o propósito de ir ao acampamento dos sírios, entregando-se à misericórdia dos sitiantes, na esperança de aí despertar simpatia e conseguir comida, alimento. Qual não foi o seu espanto, quando, penetrando no acampamento, viram que lá não havia mais ninguém, sem nada que os molestasse ou impedisse, e entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram ainda dali prata, ouro, vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é de boas novas, e vamos nos calar? Voltaram eles então depressa à cidade com as alegres novas. Foi grande o espólio, tão abundantes foram os suprimentos nesse dia, que havia 1 medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, como fora exatamente predito
pelo profeta Eliseu no dia anterior. Uma vez mais, o nome de Deus fora exaltado perante os pagãos, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de seu profeta em Israel. Assim, o homem de Deus continuou a trabalhar de ano a ano, associando-se intimamente ao povo em fiel ministério e, em tempos de crise, ficando junto aos reis como sábio conselheiro. Os longos anos de apostasia idólatra da parte de governantes e povo tinham produzido seus maus resultados. A negra sombra da apostasia era ainda visível em toda parte, embora houvesse aqui e ali os que se haviam firmemente recusado a dobrar os joelhos a Baal. À medida que Eliseu continuava sua obra de reforma, muitos eram recuperados do paganismo e esses aprendiam a se alegrar no serviço do verdadeiro Deus. O profeta sentia-se animar com esses milagres da divina graça e fora inspirado com um grande anseio de alcançar todos os que eram honestos de coração. Onde quer que estivesse, procurava ser um ensinador de justiça. Agora, que paralelo podemos fazer com a nossa missão hoje como cristãos, como sendo a Igreja de Deus? Do ponto de vista humano, a perspectiva para a regeneração espiritual da nação era tão destituída de esperança como o é hoje para os servos de Deus que estão trabalhando nos lugares escuros da terra. Olha que interessante comparação. Realmente fazendo aqui uma comparação entre o tempo de Eliseu e hoje. Mas a Igreja de Cristo é um instrumento de Deus para a proclamação da verdade. Ela é por ele dotada de poder para fazer um trabalho especial e, se for leal a Deus, obediente a seus mandamentos, com ela habitará a excelência do divino poder. Se ela for fiel a seu dever de obediência, não há poder que possa permanecer contra ela. As forças do inimigo não serão mais capazes de suplantá-la que a palha para resistir ao redemoinho. Está diante da igreja a aurora de um dia glorioso e brilhante. Se ela se revestir do manto da justiça de Cristo, recusando toda vassalagem ao mundo, Deus conclama seus fiéis que nele creem, para que inspirem coragem aos que estão sem crença e sem esperança. Voltai para o Senhor, prisioneiros de esperança. Buscai de Deus, do Deus vivo, força. Mostrai fé humilde e não vacilante em seu poder e sua disposição para salvar. Quando em fé nós nos apoderarmos de sua força, ele mudará, maravilhosamente mudará, as perspectivas mais desesperadas e desanimadoras. Olha que promessa poderosa, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Quando nós realmente crermos no poder de Deus e obedecermos à sua vontade, ele mudará maravilhosamente as perspectivas mais desesperadoras e desanimadoras. Isto ele fará para a glória do seu nome. Fechamos este texto na página 260. Que promessa maravilhosa para mim e para você. Agora, vamos à aplicação prática. Existem histórias bíblicas dramáticas e comoventes
que podem comover-nos caso dedicarmos tempo para observar os seus detalhes, como é no capítulo de hoje, né? Nas páginas sagradas, o personagem central é Deus, o qual recompensa a confiança nele e mostra grandes desvantagens em duvidar de sua palavra. Vários sermões podem ser extraídos deste livro de histórias inspiradas com pitadas de teologia prática. Não é sábio perder Deus de vista nos ricos relatos dos vários personagens nos capítulos de 2 Reis. Não nos esqueçamos, Deus é sempre o foco. Encontramos, através desses livros, muitos personagens, mas o foco sempre é Deus. Nas coisas corriqueiras da vida, Deus se faz presente e manifesta suas ações em prol de seu povo. Ainda que o pecado esteja em alta e os pecadores sofrendo de suas terríveis consequências, acusam ao ministro de Deus, como aqui no capítulo, acusando o profeta Eliseu. Deus oferece graça em meio à desgraça. Surpreendentemente, uma profecia gloriosa foi proferida para cumprir no dia seguinte. Haveria comida para todos. A fome que levou inclusive mães a alimentarem-se de seus próprios filhos, como vimos no capítulo anterior, causada pela seca e pelo cerco dos sírios, inacreditavelmente teria fim repentino. Um dos capitães duvidou. Então Eliseu disse ao descrente que ele veria a abundância de alimentos, porém nada comeria. 4 miseráveis leprosos famintos foram os primeiros a verificarem o milagre. Deus assustou o exército inimigo com ruídos, e assim fugiram apressadamente, abandonando tudo. O sofrimento de Israel resultava da desobediência às orientações divinas. Os desobedientes não assumiram sua culpa, pelo contrário, ainda culparam ao profeta Eliseu pela desgraça que enfrentavam. Isso nos mostra que quase sempre achamos que nossas mazelas são culpa dos outros. Contudo, precisamos recapitular a nossa história, olhar as nossas falhas. Devemos fazer uma autoanálise e reconhecer as nossas faltas perante Deus. A incredulidade nunca oferece recompensa. Saiba disto. Israel devia ver isso na experiência do capitão. Além de levar à necrose espiritual, duvidar de Deus é fatal para a vida. Duvidar não compensa. Descrer da palavra do Senhor é pior que o mais letal veneno. Por isso, reavivemo-nos na palavra de Deus todos os dias para vivermos plenamente com Ele. Fechando nossa reflexão. Essa história ilustra a soberania de Deus, sua capacidade de transformar situações desesperadoras em oportunidades de esperança e redenção. O milagre da abundância de alimentos não apenas saciou a fome do povo, mas também trouxe alegria, alívio após um período de grande sofrimento. A narrativa deste capítulo, então, nos ensina que mesmo quando enfrentamos crises, podemos e devemos confiar que Deus está presente e disposto a nos ajudar. A história de Samaria serve como um lembrete de que a fé e a obediência a Deus resultam em bênçãos inesperadas
e em milagres em nossas vidas. Resumindo, a libertação de Samaria e a provisão de alimentos são claro testemunho da fidelidade de Deus em atender às necessidades de seu povo. Quando, assim como Israel padecia de fome, o mundo hoje padece pela falta de esperança. Todo filho do reino celestial, eu e você, devemos ser arautos do Senhor, como foram aqueles leprosos, anunciando aos famintos as boas novas de salvação em Cristo Jesus. A verdadeira compreensão das Escrituras, aliada a uma vida de oração, eis o que norteará o povo de Deus na jornada rumo à eternidade. Algo que só será revelado aos humildes de espírito, que temem a Deus e reconhecem que sem a esclarecedora voz do Espírito Santo é impossível adentrar na intimidade do Pai e conhecer-lhe o caráter imaculado. Pois a intimidade do Senhor, diz o salmista no capítulo 25, verso 14, é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Assim como a notícia dada a Israel, precisamos bradar e anunciar ao mundo, com nossa voz e com nossa vida, que está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Portanto, atente para isto. Vigiemos e oremos. Amém? Olha que ensinamentos maravilhosos encontramos no capítulo 7 de 2 Reis, não é mesmo? Fique com este pensamento em seu dia de hoje. Confie em Deus. Coisas boas vêm para aqueles que acreditam. Coisas melhores ainda virão para aqueles que são pacientes. Que Deus te abençoe nesta jornada diária com Deus. Fechando mais um capítulo. E vamos orar neste momento. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar deste novo dia. Graças te damos, Senhor, pelo banquete espiritual em Tua Palavra, neste estudo de hoje, do capítulo 7 de 2 Reis. Podemos aqui, Senhor, aprender sobre a importância da confiança, da fé em Sua Palavra, da importância da obediência aos Teus mandamentos. Queira, Senhor, nos ajudar neste tempo difícil que estamos vivendo, que possamos ser arautos do Teu Evangelho, da Tua salvação, a este mundo que perece nas trevas do pecado. Queira, Senhor, abençoar a vida de cada participante deste estudo. Dá-nos um bom dia, fica conosco e nos guarde com a Tua mão protetora em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ficamos por aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde mais esse dia. Até o nosso próximo encontro no capítulo 8. Tchau, tchau.